Bem, meus amigos, vamos iniciar mais uma aula, tratando agora sobre a instalação e abertura do programa do IRPF, da declaração, e a ficha Identificação do Contribuinte, nossa primeira ficha. Então, estando no site da Receita Federal, novamente, você vai vir aqui em Download, Programas para você. Nós temos aqui a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. Não vai confundir com a declaração do Imposto de Renda tida à fonte, que essa aqui é as empresas que fazem. É essa aqui, ó, Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. Nós temos então o IRPF 2018 para os rendimentos recebidos em 2017. A versão para 2019, com rendimentos recebidos em 2018, só vai sair no início do mês de março, quando começa o prazo de entrega, março de 2019. Nós vamos fazer o curso baseado então no programa de 2018 e qualquer alteração que vier a ter no programa de 2019, nós vamos gravar aulas extras após a publicação do programa de 2019, para a gente ver se tem alguma alteração e atualizar vocês sobre essas alterações. Mas o importante é que você saiba fazer os lançamentos. As alterações são poucas, que realmente acontecem de um ano para outro, se houverem. Nós temos então, você vê que nós temos os programas de cada ano. Esses programas, se você quer fazer a declaração de 2016, por exemplo, que você não fez, tem que baixar o programa respectivo, 2016. 2017, rendimentos recebidos em 2016, programa 2017. 2018, rendimentos recebidos em 2017, este programa. Então, abrindo, nós temos aí, ó, no download do programa, computador, dispositivo móvel e de certificado digital, que são as três formas de entrega que a gente viu na aula teórica. O computador nós temos para o Windows, multiplataforma e outros, Mac, Linux, Solaris. Dispositivo móvel, Android, iOS, certificado digital, atendimento virtual, que é o ECAC. Nós pegaremos para o Windows, né? Você pega o correspondente ao seu sistema operacional. Aí nós temos o download do programa de anos anteriores, instruções de instalação, transmissão da declaração. É só estar conectado à internet. Ok? Então você vai baixar o programa aí, ó, e vai instalar em seu computador. Feito a instalação do programa, você vai clicar nele para abrir e vai abrir essa tela. E nós temos criar nova demonstração, importar dados do IRPF 2017 e importar a declaração pré-preenchida. Nós clicamos em criar nova declaração. Abriu essa tela. Você pode importar a declaração. Essa importação é do ano anterior. Se você for importar a declaração do ano anterior, que esteja nesse computador ou gravado, você fez a gravação, entregou por aqui, já vem com os dados pré-preenchidos aqui. Aí você só atualiza as informações, é bem mais prático. Criar nova declaração sem importar e obter ajuda. E também você pode importar a declaração pré-preenchida. Essa aqui, para alguns contribuintes, a Receita Federal, ela disponibiliza essa declaração pré-preenchida, não é para todo mundo. No nosso caso, nós vamos criar uma nova sem importar. Nós temos três tipos: declaração de ajuste anual, declaração final de espólio, declaração de saída definitiva do Brasil. Declaração de ajuste anual é a que a gente vai preencher. Ela traz toda a orientação, se você colocar aqui o mouse em cima dela. Declaração final de espólio serve para a pessoa que faleceu e deixou bens e eles forem inventariados. É feita essa declaração final de espólio, é onde será feita a divisão dos bens que a pessoa que faleceu deixou. Nós temos a declaração inicial de espólio, a declaração intermediária e a declaração final de espólio. A declaração inicial e a declaração intermediária é feita no programa de declaração de ajuste anual. Aqui é somente a final, onde será transferidos os bens para os herdeiros. Declaração de saída definitiva do país, quando a pessoa vai sair do país, ela faz essa declaração para ela poder sair do país, estar em dia com a Receita Federal. Então, no nosso caso, vamos preencher a declaração de ajuste anual, CPF, nosso contribuinte, exemplo. Ok. Então, ele traz aí a opção pela tributação. No caso, ele fala para preencher todas as fichas de declaração e, ao final, acessar o quadro demonstrativo que tem ao lado esquerdo, que o programa apresenta o cálculo do imposto para os dois tipos de tributação, ou seja, as deduções legais e desconto simplificado. Ok. Então, a gente fez aí a criação do contribuinte exemplo, da declaração do contribuinte exemplo, com o nosso CPF teste.
Primeira tela, nós temos aqui as fichas, as principais fichas, as mais relevantes, está aqui, ó. Se você for utilizar outras, nós temos aqui ao lado esquerdo. Nós vamos passar por todas elas. Essas são as mais relevantes. Ele já traz aqui o resumo na tela inicial do imposto a pagar, do valor a pagar, se tiver imposto. Se tiver a restituir, também vai estar aqui. Se você quiser parcelar, ele já traz aqui informações bancárias do contribuinte. E ao lado aqui, nós temos os itens aí de ferramentas, verificar pendências, imprimir, gravar cópia. Nós vamos trabalhar agora com a ficha de identificação do contribuinte, que ela está logo aqui no início ou aqui ao lado. Identificação do contribuinte. Primeiro item, que tipo de declaração você deseja fazer? Declaração de ajuste anual original, declaração retificadora. Escolher a declaração de ajuste anual, você vai pôr o número de recibo da última declaração entregue do exercício 2017. Clicando neste item, ele traz a informação aqui sobre o recibo. Então, o recibo, ele consta na declaração, após você fazer a transmissão, tem uma folha ao final que tem lá o número do recibo. Se você entregou a declaração do ano anterior, então você tem que colocar aqui. Caso não tenha sido entregue, aí você deixa em branco esse item. Essa é a primeira declaração que você vai fazer. Declaração retificadora, o que é isso? Quando você marca aqui, quer dizer que você já entregou dentro do mesmo ano a declaração original, mas ainda quer alterar alguma coisa, deixou de lançar alguma coisa ou lançou a mais. Então você vai substituir integralmente a declaração de ajuste anual original que você entregou neste ano. Ok? Então a declaração retificadora, ela substitui a declaração anual original. E aí você tem que pôr o recibo dessa declaração anual original aqui. Tem que constar aqui o recibo dessa declaração. Então vamos colocar a declaração de ajuste anual. Aqui não vou colocar nada como se o contribuinte estivesse fazendo sua primeira declaração. Aí ele traz os dados do contribuinte. O nome completo, data de nascimento, título eleitoral, são dados pessoais. Possui cônjuge ou companheiro. Se eu colocar que possui cônjuge, então você tem que colocar o CPF do cônjuge ou companheiro. Caso não possua, deixe em branco. Um dos declarantes é a pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Lembra que a gente falou? Por que tem que marcar isso aqui? Porque ele vai ter prioridade no momento da restituição do imposto de renda, caso ele tenha restituição. Veja, nós temos um item aqui, ó. Se você é pessoa com deficiência física, mental ou doença grave, com base em conclusão da medicina especializada para o tratamento da patologia e pretende obter prioridade no pagamento da restituição do IRPF. Então essa aqui é para ter você realmente vai receber a restituição no primeiro lote de pagamento, que é já no mês de junho, se eu não me engano. Então vamos deixar em branco, você teria que preencher data de nascimento, título eleitoral. Possui cônjuge ou companheiro, Se você possuir, você coloca o CPF e coloca o CPF do cônjuge aqui. Marque sim. O endereço é importante também. Se você alterou o endereço primeiro no Brasil, houve mudança de endereço. Se houve mudança, qualquer que seja a mudança, tem que colocar aqui sim. E colocar os dados do endereço. Se não houve mudança, deixa que não. O que acontece? A Receita Federal tem o seu endereço da última declaração. Se você colocar aqui não houve alteração e colocar qualquer dado incorreto ou diferente do que a Receita já tem lá, você não vai conseguir transmitir a declaração. Então você tem que voltar aqui e colocar que houve alteração. Então, se realmente não houve alteração, deixa como não e preenche os dados do seu endereço. Se houve alteração, aí marca que sim, aí você consegue transmitir a declaração. Último campo, ocupação principal. Aqui nós temos várias ocupações, você vai ter que enquadrar a sua principal ocupação, aqui ele traga mais rendimentos. Você pode ter mais de uma ocupação, mas aqui você tem que pôr a principal. Nós temos o 01, por exemplo, empregado de empresa do setor privado, exceto instituições financeiras, que é o mais comum, 2, empregado de instituições financeiras públicas e privadas, no caso de bancos. 3, empregado ou contratado de organismo internacional. 11, profissional liberal ou autônomo, sem vínculo de emprego. Veja aquele pessoal que é liberal ou autônomo, que faz o programa no Carnê Leão, teria que marcar aqui, 11, se essa for a atividade principal dele. 12, proprietário de empresa ou firma individual, empregador titular, no caso dos proprietários de empresa.
13 capitalista, 14 microempreendedor individual, MEI. Então se você é MEI, você tem que marcar o 14. E nós temos diversos outros itens, né? Membro, servidor público da administração direta federal, servidor público da autarquia e fundação, empregado na empresa pública, e aí vai, servidor público da autarquia, militar aposentado, ó. Nós temos também, quando a pessoa for aposentada, tem que colocar só aqui, ó, 61 aposentado, bolsista, o espólio. Lembra que a gente falou que a declaração inicial, a intermediária do espólio, é feita na declaração de ajuste anual. Então você vai colocar aqui 81 espólio. É quando a pessoa ela faleceu e deixou bens, e aí esses bens estão sendo inventariados, mas você tem que fazer a declaração dela até terminar o inventário e fazer a transferência dos bens para os herdeiros. E aí você vai fazer a declaração final de espólio. Enquanto isso, todo ano você tem que fazer na declaração de ajuste anual, no item 81 espólio. E o 91 é quando não tem nenhuma ocupação. Vamos colocar aqui o 01, né, empregado na empresa do setor privado, mais comum, a natureza da ocupação e a ocupação principal. Então, aí, dentro dessa natureza da ocupação de empregado da empresa do setor privado, você teria que escolher a sua ocupação principal. Aí, dentro de todos os itens, que nós temos diversos itens aqui, vamos pegar aqui um trabalhador das indústrias. Aí você vai escolher qual melhor se encaixa na sua situação, né? Vamos pegar aqui montador aqui, tá? Tranquilo, só mesmo para preencher. Então essa é a ficha identificação do contribuinte, nossa primeira ficha. Veja, nós temos diversos itens importantes aí a se analisar. Primeiro aqui de colocar o recibo da declaração entregue no ano anterior. Se for retificadora, você coloca o recibo da declaração deste ano, que você entregou, você está retificando. Lembre que a retificadora ela substitui a declaração anual original. Questão do endereço, tem que observar. E a natureza da ocupação e a ocupação principal, colocar aquela que melhor ele traga mais rendimentos atualmente. Ok? Então essa é a nossa primeira aula dentro do programa. Próxima aula a gente vai para a ficha dependentes. Um abraço a todos, até lá.